Primeiramente, eu quero agradecer a todos o convite para estar expondo os meus trabalhos ao longo desses anos de parceria, que ocorreram dentro do UniED exclusivamente, né, que embora eu tenha feito o meu doutorado na computação, no Instituto de Computação, formalmente a maior parte, né, formalmente foi dentro do Instituto de Computação, mas a maior parte do trabalho em si foi desenvolvido dentro do UniED. Né? Então eu vou começar essa minha apresentação falando um pouquinho sobre esse meu histórico. Tá? Por quê? Eu quero trazer o histórico pessoal e também de tecnologia que aconteceu desde essa época, de 2005 até os momentos atuais. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho dessa história, né, minha pessoal e também das tecnologias. Depois eu vou entrar nos conceitos de modalidade, usando os referenciais teóricos que eu empreguei durante o meu trabalho de desenvolvimento do meu doutorado e entrar na questão da multimodalidade. E também alguns projetos em andamento que eu tenho desenvolvido dentro do meu local de trabalho, no Instituto Federal de São Paulo, e também aqui no UniED. Bom, eu comecei a trabalhar um pouco com essas questões de dispositivos quando eu vim a convite da professora Heloísa para trabalhar no projeto do TDIAE. Foi quando então eu ingressei no UniED como um bolsista. Neste projeto, então, o propósito era o desenvolvimento de um ambiente virtual de educação para apoiar as atividades de ensino e aprendizagem, considerando a rede de alta velocidade que estava sendo disponibilizada entre as universidades do estado de São Paulo. Bom, nesse período também eu aproveitei para ingressar como aluno especial para posteriormente fazer o doutorado no Instituto de Computação, e junto, então, eu comecei com uma primeira disciplina, foi com a professora Heloísa, da qual foi a parte da design de interfaces de usuário. Nessa disciplina foi onde tive o primeiro contato com uma modalidade diferente, que até então eu usava mais o teclado, o mouse, para entrada de dados, e no caso dos jogos, os joysticks. Bom, e aí foi o primeiro desafio que eu tive para projetar uma interface um tanto quanto diferente, porque o propósito era uma aplicação para um tablet PC, cujo principal mecanismo de entrada de dados era a caneta. Bom, então veio esse desafio, da qual foi um trabalho em grupo, e a gente desenvolveu o caderno interativo de lógica, cujo propósito era apoiar os estudantes, né, nessa disciplina, somente de lógica de primeira e segunda ordem, ao desenvolver atividades, né, exercícios sobre esse conteúdo. Bom, nesse caso, por que a gente escolheu justamente esse escopo? Justamente porque esses símbolos não existem no teclado. Os símbolos utilizados nas lógicas de primeira ordem e segunda ordem, alguns deles não existem no teclado, o que torna difícil você digitar uma equação, né, uma fórmula dessa parte da inteligência artificial dentro do computador. E aí a caneta em si traz um benefício de trazer agilidade. Bom, então a gente desenvolveu um protótipo inicial, preocupado mais na questão da interface, e as funcionalidades em si a gente só elementou por causa que era o propósito da disciplina. Bom, nesse momento, então, eu tive a possibilidade de entrar em contato com esse primeiro modelo de tablet aqui, da Compaq, da qual, embora ele tenha teclado, tentei investigar o máximo possível o uso dessa caneta. Foi por isso, então, que eu peguei emprestado e durante os meses em que eu fui fazendo aulas como aluno especial, eu fui utilizando esse equipamento, principalmente para tomar anotações das salas de aula. Bom, o interessante foi perceber a dificuldade que é de tecnologias. Então, eu desenvolvia as anotações do tablet PC e as pessoas, meus colegas de turma, queriam que eu compartilhasse esse conteúdo. E havia um problema aí de tecnologia, porque o conteúdo nesse equipamento exigiam certos softwares serem instalados em um outro equipamento, que seria um computador desktop. Bom, e aí você então enfrentar essas dificuldades e ver qual que é a utilidade desse equipamento. Bom, fora isso também, durante esse período, eu acompanhei os trabalhos realizados dentro do grupo de pesquisa, em que eles estavam utilizando somente o Palm Top. Nesse caso, a caneta, depois que eu vou descrever um pouquinho, ela era usada mais como um dispositivo de apontamento, web. Então isso traz algumas diferenças da forma como eu utilizava o tablet PC, que era mais na manipulação direta. Tá? E aí começou a entrar o conceito também de ter softwares multiplataformas, em que eu desenvolvo não somente para Windows ou para Linux, mas que ele funcionasse em várias plataformas. Tá? Isso mais ou menos em 2005 e 2006. Bom, depois
processo de experiência, fui chamado também a convite, né, dos professores Rodolfo e da professora Heloísa para desenvolver, participar desse projeto de investigação do uso dos tablets PCs em sala de aula, aqui na Unicamp. Bom, foi um projeto premiado pelo HP, da qual eles conseguiram montar um laboratório, uma sala de aula com 20 tablets PCs. E aí começamos a investigar o uso dos alunos utilizando eles. Percebemos, então, a necessidade de alterar a forma como é ministrada a aula, né? Porque principalmente tem uma relação com o perfil dos alunos aqui. Os alunos de computação usualmente não fazem anotações em sala de aula, tá? E aí para usar realmente o dispositivo. Bom, mesmo com as adaptações que nós fizemos nas aulas, para usar esse dispositivo, eu fiquei impressionado, porque ao final dos 4 meses, né, de estudo, poucos estavam pegando o tablet PC lá no último mês, porque eles achavam que o tablet PC estava mais atrapalhando do que auxiliando eles nas atividades. E foi aí então que eu comecei a pensar, nossa, então eu acredito que esse equipamento tem um potencial muito grande, porque a gente usa o caderno e a caneta na educação desde quando somos pequenos. E aí eu vejo um potencial muito grande nesse equipamento, no sentido de trazer esse uso, né, só que de forma digital e trazendo mais benefícios. Mas os alunos ali perceberam que não. Por quê? Talvez faltam softwares, talvez o uso não é adequado ali naquele contexto. Então, qual que seria essa problemática? E eu comecei a investigar isso durante esse período do meu doutorado e até hoje investigando esse uso dos computadores, diferentes dispositivos aí atuais, interação e em contextos educacionais. Bom, e nesse meio termo também houve a popularização dos dispositivos móveis. Então aí começaram a surgir os primeiros smartphones com telas sensíveis ao toque e posteriormente os smartphones também tanto com toque quanto com a caneta, né? Hoje em dia a gente encontra aí na rua muitas pessoas utilizando esses dispositivos. E aí nesse caso entra num outro escopo, que além de um software ser multiplataforma, ele também deve ser multidispositivos. Eu tenho que considerar, nesse caso dos multidispositivos, quais são as modalidades que estão implementadas ali. Bom, e nesse começou o meu escopo de trabalho do doutorado. Poxa, desenvolver software para um dispositivo só está ficando insuficiente, porque os demais usuários dos outros dispositivos também querem utilizar esse software. No caso do contexto de uma sala de aula, se nós temos diferentes dispositivos, seria interessante que eles trocassem dados entre eles. Bom, então foi a motivação de realizar o meu doutorado, investigando aí o potencial do uso desses diversos dispositivos, mas é difícil implementar um software, tantos softwares assim, né, um para cada dispositivo, pensar um pouco mais abstrato, que aí eu propus pensar no nível de modalidade. Bom, qual que é a minha motivação então na realização dos meus trabalhos de pesquisa, tanto do doutorado quanto atualmente? É difícil para a área de interação humano-computador dar conta da rápida evolução tecnológica, principalmente nos últimos anos. Então, quando eu disse que houve um número bem alto, né, de equipamentos sendo disponibilizados no mercado, aí precisa acompanhar essa evolução. Como dispor de funcionalidades que sejam úteis aos meus usuários durante esse processo, né, dessa rápida evolução que vai surgindo aí novos equipamentos. Bom, e aí, nesse caso aqui, eu trouxe essa outra afirmação de um outro pesquisador da área de interação humana no computador, em que ele me descreve, atualmente, o que seriam esses novos dispositivos de interação? Então, a gente fala muito em tela de toque, agora um pouco de tela sensível à caneta, mas aí a gente também tem que considerar os dispositivos em que a gente não vê realmente a computação, porque eles estão escondidos, como as joias que coletam dados dos usuários, bem como também os dispositivos como as paredes interativas. Então, como dá cabo a essa rápida evolução tecnológica dentro de um contexto educacional? Então, esse vem sendo a minha motivação para a realização das minhas pesquisas. Bom, entrando no conceito, então, de modalidade, já que eu não consigo desenvolver, já que é difícil desenvolver para diferentes dispositivos, se eu pegar, então a minha proposta era, vamos pensar no nível de modalidades, E aí eu consigo projetar uma interface para aquele dispositivo que utiliza a modalidade. Bom, uma modalidade de interação, então, é uma forma de que há uma troca de dados entre o ser humano, e o computador. Tá? Então, o ser humano vai usar aquele dado de entrada
aquela forma para dar uma entrada no computador e o computador vai processar aquilo. Bom, eu trouxe algumas definições aqui, tá? Mas o meu entendimento geral é o modo como uma entrada do usuário ou uma saída do sistema são expressas, tá? No caso dessa palestra aqui, eu vou estar focando mais na entrada de dados, tá? Que é o caso lá do título, né? Teclado e mouse versus caneta e toque. Bom, mas também temos a problemática do dispositivo de saída, porque poderia ser um dispositivo somente de áudio, poderia ser um dispositivo pequeno ou uma tela gigantesca, né? Como é que a gente aprimora ali esses conteúdos para dispor ao meu usuário? Bom, eu não vou me delongar muito falando sobre o teclado e o mouse, porque ele já vem sendo explorado aí por um bom tempo e as pessoas que utilizam dispositivos computacionais já conhecem, né? Então, o teclado, um dispositivo bem antigo, já utilizado para entrada de dados, né? E também de comandos, né? Entradas para poder colocar dados de entrada e de os comandos, tá? Formado por um arranjo de teclas, números e símbolos, que também permite uma combinação entre eles. E o mouse, né? Que é um dispositivo de apontamento, da qual a sua utilidade se tornou muito grande devido à sua soma com as interfaces WIMP, que é o Windows Icon Mouse and Pointer, né, através de janelas, ícones, mouse e ponteiro. E aí ele ficou muito conhecido por conta disso. As operações básicas deles, né, de quem já utiliza, seria movimentar o ponteiro, através da movimentação do mouse, um clique, o clique duplo, ou então o clicar e arrastar, que é uma combinação aí dos gestos de clique com movimento, tá? Bom, o interessante é que o teclado e o mouse, eles, de certa forma, guiaram a forma como as interfaces são projetadas hoje em dia, né? Então, o mouse e a interface de GUI foram uma das principais razões para a grande adoção dos computadores na sociedade atual. Bom, falar um pouco mais delongado sobre a caneta. A caneta em si é um periférico, né? A caneta que eu chamo aqui, na verdade, é o chamado stylus, né? Da qual ela é um dispositivo semelhante a uma caneta, mas é que ela não emite a tinta, mas ela emite um conjunto de sinais que vão ser interpretados pelo dispositivo que está em contato com a caneta. Bom, a caneta em si já é explorada há um bom tempo dentro da ciência da computação, inclusive tem essa área chamada Pen-Based Computing, né, computação baseada em caneta, que explora como utilizar as entradas da caneta em comandos, transformando-se em comandos ou entradas de dados do usuário. Bom, no meu caso, durante as minhas explorações dessas interfaces, né, ou dos dispositivos que utilizam caneta, posso generalizar em 2 pontos. O primeiro é o uso da caneta como um periférico de apontamento. Então, a caneta você utiliza para poder acionar um determinado item, né? Agora, tem essa forma de periférico como apontamento, e uma outra, então, para a entrada do dado em si, dos comandos, e a outra que é a manipulação direta junto com o reconhecimento de escrita, da qual particularmente acredito que aproveita melhor o potencial da caneta, por conta, né, que a caneta pode ser utilizada para a realização dos gestos que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, na literatura, eles comentam, né, sobre a importância da caneta. Nem todas as atividades em si podem ser realizadas como uma modalidade, da qual eu discutirei daqui a pouco. Mas a caneta, como ela é usada socialmente há muito tempo, e a gente aprende a usar desde pequeno, alguns autores acreditam que, através do uso da caneta, a gente pode facilitar o uso do computador, né, os dispositivos computacionais na sociedade, porque não exige a habilidade de digitar, né, usando o teclado. Então, ao invés de simplesmente digitar, o usuário poderia estar escrevendo o que ele deseja, né? E aí o computador poderia reconhecer e agir após essa entrada, né? Tem alguns problemas que já são tratados lá pela área de computação baseada em caneta, que é o reconhecimento dessa escrita, né? E a conversão disso em comandos para o usuário realizar. Bom, e o mesmo autor, Gutenberg, ele fala que a caneta ainda continuará sendo essencial para algumas tarefas. Então, quando ele vai refletir sobre o uso do computador convencional, do computador desktop, da qual temos teclado e mouse, ele reflete e fala, olha, a caneta continuará essencial para algumas tarefas. Principalmente as questões de rabiscos, né, escritas à mão livre,
né? E aí é onde ela vai encontrar principalmente alguns sucessos, né? E aí depois eu volto aqui explorando um pouquinho disso no contexto de um software para a educação à distância. Bom, a outra modalidade, né, que estava lá no título, é o toque. Em si, é uma modalidade tátil, né? Geralmente a gente usa os dedos das mãos, né? Poderia ser utilizado os dedos do pés ou outra parte do corpo, né? Ao toque, sendo tátil, mas a gente sempre vincula com os dedos, né, das mãos, tá? Em que há um contato entre, né, o corpo do ser humano com uma superfície, né, e aí gera um comando ali dentro. Bom, existem várias tecnologias para a interação com o toque, né, e elas têm diferentes tempos de respostas e a possibilidade de entrar apenas com um toque ou então com vários toques, que aí seriam as tecnologias que a gente chama de multitoque. E o interessante do toque em si é que a gente pode conseguir fazer mecanismos de gestos com eles, né? Então, seriam ações temporais, da qual se soma, né, em um comando único, um conjunto de ações feitas pelo usuário. Bom, os gestos, embora sejam associados com as telas multitoque, hoje em dia, elas também podem ser feitas por meio de outros dispositivos, como o mouse, a cabeça, partes do corpo, né? Então, não somente as telas sensíveis ao toque. Bom, os gestos em si, ele tem, então, um significado que vai ser produzido a partir do reconhecimento dele, tá? Feito por alguma parte do nosso corpo. Nesse sentido, então, a gente pode dividir em alguns gestos que a gente, aqui nessa palestra, em que há os gestos feitos com as canetas, então são os pen-based gestures, os gestos feitos com toque, touch gestures, e os gestos feitos com vários dedos, que aí então seriam os multi-touch gestures. Bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar e trazer é justamente quando a gente vai falar de várias modalidades, usualmente as pessoas tendem a mapear uma modalidade na outra, acreditando que uma poderá substituir completamente a outra, né? Existem pesquisas na área de interação humano-computador, como é o caso do Bersen, em que ele afirma em que não há modalidades que sejam, né, substituídas uma pela outra. As modalidades em si, elas têm pontos fortes e pontos fracos, das quais a gente vai expressar, elas têm poder de expressão diferentes, né? E aí também, não somente como a gente então não consegue substituir uma modalidade pela outra, né? Elas podem se complementar ou, de certa forma, trazer um outro potencial ou uma desvantagem, né? Então, elas se diferem uma das outras, então fica difícil de comparar, embora o título em si, eu tenha propositalmente feito um versus ali, um xizinho, justamente para instigar as pessoas a pensarem, né? Olha, está substituindo o mouse e o teclado pelo caneta e pelo toque? Não necessariamente, são modalidades diferentes, tá? E tem poder de expressividades diferentes. E o papel, então, nós como designers, né, ou pessoas que desenvolvem sistemas interativos, é aproveitar o potencial das modalidades ali disponíveis, né? E também no lado do ser humano, como vão acionar, como o ser humano vai utilizar partes diferentes do corpo, vai trabalhar diferente os sistemas perceptual, cognitivo e emocional dessa pessoa, tá? Mesmo considerando isso, né, eu trouxe algumas coisas que auxiliem na escolha das modalidades durante o desenvolvimento de um sistema interativo, né? A caneta versus o teclado. Então, caneta versus teclado no sentido de quê? Quais são as potencialidades da caneta, né? E quais são as do teclado? A gente sabe que o teclado nos permite entrar de forma rápida, para quem já é treinado, quem já tem habilidade para utilizar o teclado, para entrar de forma rápida os comandos, né, e dados referentes a texto dentro do computador, né, inserindo dentro do computador. A caneta em si, elas nos permitem, então, registrar pensamentos, né, segundo o Bacon, registrar os pensamentos, as ideias, problemas e soluções, tá, de forma clara e precisa, tornando o ensino e o aprendizado mais flexíveis, né? Um outro ponto que ele ressalta, através do uso da caneta, eu consigo registrar o raciocínio das pessoas, principalmente quando elas estão fazendo exercícios relacionados à lógica, né? E com isso, usando o potencial do computador, ele conseguir resgatar esse histórico,
né, como se fosse um filme, como foi desenvolvido essas equações, né? Aqui tem um questionamento que eu ainda não investiguei, mas a importância também do que não é não escrito ali, tá? Não dito ou está subentendido durante eu realizo certas resoluções, né? Que aí poderiam ser complementadas, por exemplo, por outras modalidades. Bom, referente à caneta e o toque, né? Os pesquisadores atuais, eles têm realizado a observação chave de que a caneta em si, ela é diferente da interação ao toque, tá? E aí elas podem ser exploradas de diferentes formas e interesses, de acordo com a necessidade ali do contexto do meu usuário. Bom, e elas podem, então, de certa forma, também algumas vezes, aí tem necessário estudar o escopo da aplicação, o contexto da aplicação, usadas conjuntamente ou então de formas semelhantes. E aí que eu trago um texto com um tema que é bastante discutido, que é a interface natural de usuários, interface de usuário natural. Né? O NUI está sendo bem discutido na interface humano-computador devido à exploração desses novos recursos tecnológicos para a entrada de dados no mundo digital. Bom, embora eles comentem, né, que a técnica de interação com o mouse, dos seus pontos negativos, essa parte da interação indireta. Eu mexo com o mouse, né, sobre a mesa, mas a saída, o resultado da minha interação sai no monitor. Então é indireto porque eu mexo com a mão numa posição, eu não estou olhando para ela, eu tenho que olhar para um outro local. Tanto é que por isso que muitas pessoas têm dificuldades em usar o mouse pela primeira vez. A ação que é feita aqui, o resultado é aqui. Então tem essa discrepância. Enquanto que quando a gente está trabalhando com toque, né, com as telas sensíveis a toque, as telas sensíveis a caneta, a ação ocorre onde o usuário está com a mão. Então, esse é mais direto do que o mouse. Tá? Mas mesmo assim, considerando o paradigma atual das interfaces gráficas de usuário, o pessoal comenta que quando vier essas interfaces naturais, os computadores vão ser parte mais integrantes, mas mesmo assim e discretas, né? Vão começar a ficar um pouco mais menos perceptível, né, do nosso mundo. Bom, então considerando isso, né, como a gente tem um contexto em que há muitos dispositivos usados hoje na sociedade com diferentes modalidades, começamos a pensar, né, poxa, o que acontece então que uma interface projetada para um determinado dispositivo é acessado por um outro dispositivo com diferentes modalidades, né? Então, o que acontece? A gente observou, durante alguns estudos, que ocorrem alguns problemas de interação. Tá? Alguns deles ocorrem devido à mudança da plataforma, né? Outros, por si, ocorrem devido à mudança da modalidade que aconteceu. Então, se eu tenho uma parte que é acessível no computador, né, foi feito o estudo de usabilidade, ela tem uma boa usabilidade para o computador, quando eu vou usá-la no dispositivo móvel, pode ser que eu não tenha essa mesma boa usabilidade, que eu tenha problemas ali ao utilizá-lo. Né? E aí a gente categorizou neste trabalho aqui em duas partes. Né? Um trabalho aqui desenvolvido junto com os alunos do Profísica, a pesquisadora Fernanda, dentro do NIED, que a gente investigou então quais são esses problemas num ambiente de educação à distância. E identificamos dois, problemas de plataforma e o de modalidade. Um exemplo, que já é um pouco clássico dentro da interface humano-computador, mas que a gente categorizou como problema de modalidade, é justamente a diferença entre o mouse, né, o ponteiro com o mouse, e a tela ao toque. Bom, o mouse em si, quando a gente está utilizando, a gente sabe que o ponto de acionamento, quando eu clicar com o botão, vai ser bem na pontinha do ponteiro, bem no início do ponteiro. Enquanto que no toque, a região é um pouco maior. Isso traz problemas na interação. Então, até mesmo para traduzir o que foi esse toque, aonde está sendo tocado. Porque ele poderia encostar maior parte do seu dedo em um elemento e um tanto de outro no outro elemento. Tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo da seleção do menu, das opções dentro do ambiente Teleduc, da qual a gente investigou, em que tinha uma área curta e as pessoas tinham dificuldade em acionar, durante os nossos estudos, acionar uma ferramenta. Tá? Mas em outro ponto do mesmo ambiente, né, só que em outro ponto da interface, eles não tiveram dificuldade, porque o espaço
é um tanto maior, né? Então, isso diferencia essas duas modalidades. A gente trabalhou isso como um problema de mudança de modalidade. Um outro também que pode ocorrer é a consistência entre os diversos dispositivos. Então, aqui eu trouxe uma tela do iPhone, né, em que, para acionar uma determinada função, eu não preciso clicar somente no nome, eu posso clicar na área em branco, logo à frente, ou então até mesmo na seta. No caso do navegação do ambiente, quando eu clico na parte em branco, nada acontece, eu tenho que clicar somente na parte das letras. Bom, é um problema fácil de ser corrigido para quem entende de código de HTML. Entretanto, isso traz uma diferença muito grande na interação, que aí é o problema da consistência. O usuário vai tentar fazer o toque na área em branco e não vai conseguir acionar. Dentro da área de interação no computador, existem pesquisas sobre essa adaptação, né? Então, a gente está falando ali, adaptar um aplicativo desktop para o dispositivo móvel. Bom, nesse caso, a gente chama isso de interfaces responsivas, da qual ela se adapta da melhor forma ao dispositivo a qual ela está sendo visualizada. Bom, ele foi proposta por Marcotte, ok? E pela sua própria definição, de forma a ter uma ótima experiência de visualização a partir de adaptações para o dispositivo, eu já comecei a questionar, bom, será que o design responsivo consegue trazer soluções para os nossos problemas de interação da mudança? E então eu propus, né, estou realizando dentro lá com os meus alunos de iniciação científica, a investigação dessa parte da interface. Será que as técnicas do design responsivo vão realmente responder todos os problemas da mudança de modalidade? Se não, quais mais técnicas seriam necessárias para que a gente pudesse, então, aplicar num processo de desenvolvimento e ter uma aplicação web que seja possível multidispositivo e também, aí no caso, várias modalidades interagindo. Bom, e aí traz um outro problema aqui na parte da interação humano-computador, de que alguns, né, pesquisadores acreditam que o mesmo software, o mesmo sistema, o mesmo software, ele tem que ser operado da mesma forma, independente do dispositivo a qual ele está utilizando. Para quê? Para facilitar até mesmo para o meu usuário. Ele sabe utilizar em um dispositivo, ele vai conseguir utilizar nos outros dispositivos. Bom, a questão é essa complexidade de produzir uma interface da qual funcione adequadamente esses variados dispositivos, né? E aí fica a pergunta, né, em aberto. Como operar da mesma forma, utilizando modalidades diferentes? Né? Bom, dentro das questões dos ambientes virtuais de educação, eu trouxe alguns exemplos, né, de tendências, tá? E aí eu questiono elas daqui a pouquinho. Bom, eu posso simplesmente criar uma aplicação específica para aquele dispositivo e acessar os dados, né, a partir da internet, acessar os dados e trazer para o meu usuário, e a interface em si apresenta para o meu usuário. São interfaces diferentes do que ele costuma utilizar na plataforma web, embora tenha todas as funcionalidades. Então, a tendência do que a gente vê hoje em dia em criações de aplicações para dispositivos móveis envolvendo os ambientes de educações à distância é a disposição de todas as funcionalidades, né, para o usuário, né, no caso, para os papéis aluno e professor, dentro desse aplicativo. Bom, depois eu questiono essa questão um pouquinho, né? A outra forma é um site específico para dispositivos móveis, né? Então aqui eu teria um aplicativo para aquele sistema operacional de dispositivo móvel e aqui eu tenho uma página para todos os dispositivos móveis, né? Isso diminui um pouco a quantidade de código a ser gerado durante a minha fase de codificação, o que facilita também a manutenção, visto que são softwares que são utilizados, né, por décadas, já vem sendo produzidos desde o final da década de 90, né? E ele vai possuir uma interface própria, projetada especificamente para os dispositivos móveis. Bom, um dos problemas é justamente esse, como a tecnologia de navegadores de dispositivos móveis ainda também está em evolução, a gente não consegue aproveitar todos os recursos possíveis ali dentro. Por exemplo, eu não consigo acionar gestos específicos para a minha página web. Os gestos ali são fixados pelo navegador. Bom, e uma terceira opção
também tem algumas suas limitações, é projetar essa interface única que seja possível acessada do dispositivo móvel ou do computador, mantendo-se essa consistência, né? Que aí entra esses problemas, olha, então eu tenho que evitar os problemas de mudança de modalidade, eu não posso aproveitar todo o potencial da tecnologia ainda por conta do navegador ser uma camada entre o meu usuário e a aplicação. Né? Bom, e o que eu questiono é que, mesmo, né, a gente tenha cooperado da mesma forma em vários dispositivos, a gente tem que pensar que um dispositivo, se ele tem uma forma de uso, né? Ele tem as suas modalidades em si e as formas de uso que as pessoas utilizam. Por exemplo, eu acho meio difícil alguém escrever, né, um texto grande, né, por exemplo, um texto de 1.000, 10.000 palavras, usando um dispositivo móvel. Se ele tiver a possibilidade de usar um computador desktop, possivelmente ele vai preferir usar esse computador desktop do que o dispositivo móvel por ser pequeno. Bom, então eu fico questionando, né, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo dentro lá do NIED, também com a pesquisadora Fernanda, e um aluno, né, de iniciação científica, que é justamente como é que a gente explora esse potencial do dispositivo móvel sem ter a necessidade de implementar funcionalidades que não vão ser utilizadas pelo meu usuário. Né? Ou então, quais funções a gente tem que dar preferência na hora de implementar um aplicativo para o dispositivo móvel que vai trabalhar também com um sistema disponível na web. Bom, e nesse caso a gente entra na pergunta, né? Vai depender de como o meu usuário utiliza dispositivos, né? E como é que ele utiliza essas modalidades. Bom, e aí eu volto, né, na parte da fundamentação da IHC, que o Schneider já informava, né? Que o desafio dos projetistas é compreender com mais profundidade o que o seu usuário deseja. E assim a gente evita as funcionalidades que não são necessárias. Bom, pensando nesse escopo, comecei a trabalhar nos tablets PCs, especificamente com as canetas, com a caneta. E eu gostaria, então, estava trabalhando num projeto de ambiente de educação à distância, poderia fazer o seguinte, como é que então eu posso usar essa caneta, não simplesmente como um dispositivo de apontamento, porque ela estava sendo usada apenas para acionar as opções do mouse, ou as teclas do teclado virtual, e para realmente eu poder utilizar a manipulação direta dentro do ambiente virtual. Nesse caso, trabalhei, escolhi a ferramenta Weblog, né, que são postagens de mensagens exibidas cronologicamente por um determinado usuário, tá? E eu modifiquei essa ferramenta de blog para que possa receber entradas também da caneta. E esse aí eu chamei ele de Inkblog. Tá? Então eu usei as tecnologias comumente utilizadas na internet, tá? E aqui eu trouxe um post, né, da qual o usuário ele pode fornecer um texto digitado. Tá? Então aqui ele está postando uma mensagem, ele escolheu o teclado como um método de entrada, né? Digitou o texto do nome do título da mensagem e o corpo também. E aí ele submete. E eu também acabei modificando para que ele pudesse também utilizar a caneta. Então, a partir dos dados de entrada da caneta, isso são convertidos em rabiscos, né, em tinta eletrônica, que é guardada pelo meu sistema. Bom, e aí eu posso, como utilizando tecnologias padrões da web, exibi-los tanto num computador desktop quanto num dispositivo móvel. Né? Utilizando, por exemplo, aqui no caso, para resolver um problema de matemática discreta relacionados a grafos, né? E aí exibindo em diferentes plataformas, porque foram utilizadas tecnologias comuns entre elas. Para fazer isso, então eu trabalhei em cima do navegador e desenvolvi principalmente dois componentes. Um controlador para exibir a tinta e um controlador para poder coletar os dados da entrada da caneta e converter em tinta eletrônica. Bom, neste caso, o foco foi a caneta, né? Mas a gente vê que pode utilizar a caneta com o teclado, ou a caneta com a fala, a caneta ou o toque com a fala, né? E aí a gente vai começar a pensar como é que a gente pode usar essas diversas modalidades então, que estão disponíveis nos dispositivos computacionais hoje em dia para uma boa experiência do usuário, para que ele possa conseguir atingir de forma satisfatória os seus objetivos, né? Uma resposta da interação humano-computador é o desenvolvimento de sistemas de informação, sistemas de interação multimodal, na qual o usuário, então, ele utiliza, né, a modalidade de interação que lhe convém, né, e o computador em si recebe esses dados e faz
a conversão disso em comandos ou em dados ali dentro. Bom, na literatura, você acaba encontrando as vantagens do sistema multimodal, que no caso é uma interação mais natural e transparente, tá? Um aumento da acessibilidade e também da flexibilidade, né? Porque aí você permite com que o usuário utilize o modo de interação que lhe convém. Né? Hoje em dia, analisando, por exemplo, o uso do WhatsApp, né? Eu costumo trocar muitas mensagens de texto com os meus colegas. E por incrível que pareça, eu estou começando a mudar um pouco para as mensagens de áudio, somente quando eu converso com a minha mãe. Ela prefere mandar mensagens de áudio. E com isso eu também acabo mandando mais mensagens de áudio. Então agora, antigamente, em comunicador instantâneo a gente utilizava texto, agora está vendo uma conversão de texto com áudio. Obviamente tem umas suas diferenças, né? Nós estou com áudio, eu não posso, às vezes eu não consigo escutar em qualquer lugar, né? Ou então eu tenho que deixar para responder posteriormente, né? Eu tenho as escolhas, que aí fica por conta do usuário em fazer. Então a interface propicia, mas o usuário ele escolhe como ele quer utilizar, como ele quer enviar aquele dado, né? Bom, e aumento da conveniência, né, nesses casos, né? Ou então, por exemplo, estou andando, é mais fácil apertar o botão de gravação, gravar o áudio e enviar, do que eu ficar digitando e andando. Eu teria que parar e digitar. Né? Então, o aumento dessa conveniência. Né? E um estudo que eles fizeram, os usuários têm preferência por interação multimodal. Bom, há um processo complexo ali que ocorre, né? Porque se eu estou recebendo dados de diferentes modalidades, eles precisam ser, então, convertidos e processados pelo meu sistema. Então, existe uma parte do meu sistema que deve tratar dessas diferentes entradas, né, que são os reconhecedores das modalidades, né, um mecanismo que vai fazer a realização da fusão desses dados para poder decidir o que o usuário deseja realizar, né, e com isso ele precisa saber quais funcionalidades que ele pode acionar, né, em qual parte da tela ele está, que isso vai influenciar no que ele pode acionar, né, e para poder então invocar para a minha aplicação a respectiva funcionalidade. Nesse caso, né, ele reconheceu a funcionalidade deve ser executada, a aplicação então executa e o retorno também pode ser em diferentes modalidades. Então vai ter a máquina de fissão que vai pegar o resultado e vai decidir qual é a modalidade ou as modalidades que os resultados vão ser exibidos para o meu usuário e então utilizar o sintetizador das modalidades para poder exibir. Poderia ser, por exemplo, no caso da saída, né, uma mensagem visual com uma mensagem auditiva, né, um som auditivo. Bom, importante ressaltar da dificuldade, porque as modalidades em si, elas podem trazer dados que sejam equivalentes, né, as mesmas informações, né, ou dados que sejam complementares, como no caso, né, quando eu falo aqui, olha, mudar a cor deste elemento para vermelho, eu estou apontando, então elas estão se complementando. Né, então, se houvesse uma interface que reconhecesse isso, quando eu tocasse, aqui seria convertido para a cor que eu falei em voz. Tá? Ou até mesmo elas podem ser divergentes, se conflitarem de acordo com o que o usuário vai falando. Ele pode contradizer uma mensagem à outra. Né? E também acontece nos processos de comunicação, né, de pessoas com pessoas. Bom, experiência então, né, quando eu penso na tecnologia dos computadores desktop e nos dispositivos móveis, acredito nessa complementação de uso num determinado contexto. Tá? E aí, como é que eu vou desenvolver as aplicações? Vai depender da tarefa que eu vou realizar. Né? Eu posso utilizar um determinado hardware, vai ser mais rápido, poderá ser eficiente e vai oferecer diferentes experiências aí para os meus usuários, às vezes mais gratificantes, às vezes não, mas ali o usuário fica suportado para desenvolver. Né? Esse é um resumo assim, das minhas experiências aí utilizando essas diferentes modalidades. Bom, o meu trabalho é feito, né, no Instituto Federal de São Paulo, no campus Hortolândia, né, e aqui também no Núcleo de Informática na Educação. E lá em Hortolândia eu tenho o meu grupo de pesquisa, que são modalidades novas de tecnologia de interação, que a gente investiga essas modalidades em diferentes escopos. Atualmente o meu escopo preferencial tem sido educacional, mas às vezes também a gente entra nas questões de entretenimento. Né, da qual participa eu e uma outra professora, a professora Daniela Marques. Né? E o nosso objetivo é esse investigar o potencial das modalidades de diferentes dispositivos, né? Aplicando conceitos aí, tanto de produção de software, quanto de interfaces humano-computador. Bom, de projetos em andamento que eu tenho atualmente,
São dois, tá? Um que era para montar um laboratório, né, uma sala de aula equipado com diferentes dispositivos móveis, né? Esse daqui foi fomentado, é fomentado pelo Instituto Federal, né? Ele tem uma duração de 1 ano de realização, tá? E o objetivo então era adquirir esses equipamentos para que a gente pudesse fazer investigações do uso na sala de aula mesmo. Então, como é que a gente vai utilizar, os alunos vão utilizar esses diferentes dispositivos, quais as dificuldades que eles vão ter, as limitações tecnológicas existentes, né, que eles se deparam, né? Qual o nosso propósito final, né? A gente acredita muito que o dispositivo tem um poder atrativo nas pessoas, né, de aumentar a motivação, né? Então, tentar aumentar a participação dos alunos em sala de aula, né, e também essa troca de informações entre eles. Bom, aqui tem uma lista assim, de equipamentos que já estão em adquisição. Este outro projeto em si, aquele primeiro foca mais no toque, multitoque, né? E este segundo, desculpa, caneta, né? É multitoque, isso. E este daqui, mais, nessas várias modalidades, multitoque, caneta, né? E gestos nos contextos educacionais. É um projeto fomentado pela chamada Universal 14 de 2014 do CNPq, né? E tem duração prévia aí de mais ou menos uns 3 anos. Bom, e é importante que os dois projetos estão no mesmo contexto, né? Que o nosso propósito é os alunos, né? Qual que é o propósito de ter uma sala, né? A gente trabalhar com diferentes dispositivos, que eu poderia ter feito que nem aconteceu na investigação anterior, o mesmo equipamento entre todos os alunos. Então, a gente acredita, né, que no futuro os alunos vão querer usar os seus dispositivos, né? E aí, neste caso, eles vão ter preferência de usar o dispositivo que eles têm do que adotar um outro dispositivo qual ele não conhece, ou conhece pouco sobre ele. Neste caso, então, essa questão do multidispositivos, multiplataformas, se torna interessante na sala de aula para aproveitar o uso deles, né? Com um propósito de melhorar a aprendizagem dos alunos. Bom, e o outro trabalho, que aí a Flávia vai falar, é o editor multimodal que a gente vem desenvolvendo, né, que surgiu das nossas discussões, né, ao longo dos anos, ao longo do último ano principalmente, para dar suporte a essa edição de textos com diferentes modalidades inclusas. Vou deixar aqui então. Tá aqui. Ficar para cima isso aqui. Assim. Gente, então agora eu vou falar um pouco, vou fazer um apêndice aqui na palestra do André, para falar um pouco sobre o editor multimodal, que é um dos projetos que o André tem em parceria com o Unied. Bem, aqui eu coloquei o nome da equipe desse projeto, que é o André, a Fernanda, eu, o Ian, que está aqui, que é da Universidade Siegen? Siegen, da Alemanha, e o Renato. Esse projeto, no ano passado, o André submeteu pelo Instituto Federal, né, um projeto de extensão, mas estava muito concorrida a coisa e a gente não conseguiu. E aí, em paralelo, a gente pediu 2 bolsistas, BAEF, aqui na Unicamp, para trabalhar. Então, seria uma parceria entre a Unicamp e o Instituto Federal. E de tudo isso, no final das contas, a gente conseguiu um bolsista BAEF, que é o Renato, que não pôde vir, infelizmente. E aí, quando a gente começou o projeto com o Renato, no início desse ano, a gente recebeu, por um acaso, a visita do Ian, que está na Faculdade de Educação fazendo um intercâmbio, né? Ele está fazendo intercâmbio e o supervisor dele é um professor da Faculdade de Educação, Rogério Moura. E aí ele veio visitar a Unied, começou a falar dos projetos dele. Ele falou do Tulu, que é um projeto na área de educação, uma plataforma que ele desenvolve lá. E a gente viu que a gente podia trocar umas ideias e ele, a partir de então, passou a participar também desse grupo. Bem, um editor multimodal seria um espaço, um editor, para aceitar vários tipos de modalidade de interação e de objetos de interação. No caso, você poderia escrever, inserir imagens, fazer desenho livre, colocar links para áudio, colocar links para vídeo,
seria alguma coisa que pudesse aproximar os editores dos diferentes desses documentos que hoje em dia circulam aí nas redes sociais, que tem diferentes tipos de mídia. Então, a gente pensa em ter esse editor que suporte texto, imagem, desenho com caneta e links para... Aí a gente tem que ver a viabilidade de fazer links para áudio e para vídeo. E por ele aceitar esse monte de informação, a gente imagina que para poder interagir com um dispositivo desse, o usuário possa usar toque, caneta, mouse e teclado. Então, ele seria um tipo de editor que dá para você usar com esses vários dispositivos aqui. Com celular, com tablet e com desktop. Então, para poder suportar isso, ele tem que ser multiplataforma. Mais um desafio, né? Então, a motivação principal aqui é ampliar o alcance das atividades em sala de aula e dar suporte para a elaboração desse tipo de texto. Então, um cenário característico para esse tipo de editor seria ter uma aula onde os alunos pudessem fazer as anotações deles usando um editor desse. Então, a ideia é que esses alunos criem textos multimodais, usando, por exemplo, anotações, usando imagens, eles poderiam tirar fotos, eles poderiam gravar coisas interessantes da aula que fosse facilitar o estudo posterior deles. Então, eles poderiam montar, na hora de uma aula, um texto multimodal que auxiliasse no estudo deles. E a ideia é que esse texto possa ser passado para a plataforma Teleduc. E vice-versa, ele pode editar esse texto no Teleduc e acessar no dispositivo móvel, ou produzir no dispositivo móvel e depois, posteriormente, acessar no Teleduc. Então, a gente tem esse desejo de que o editor multimodal seja integrável, então, ao Teleduc. Bem, então, o objetivo geral desse projeto, que é o projeto que a gente escreveu como Bolsa BAEF, é desenvolver esse editor com suporte a esses tipos de mídia. O editor seria em HTML5, para poder permitir justamente esse uso de diferentes plataformas e para poder também permitir essa questão do código livre, porque a gente quer fazer alguma coisa que seja, que fique disponível com o código aberto. Então, vamos procurar não usar tecnologias proprietárias. E uma ideia é integrar a funcionalidade desses dispositivos móveis ao ambiente Teleduc e produzir aí um novo aplicativo, uma nova ferramenta educacional, porque até onde a gente sabe, esses ambientes de EAD comumente utilizados não têm ferramentas desse tipo. Aqui eu coloquei um slide sobre as contribuições que a gente espera ter com o editor, que é motivar, na verdade, a inserção desses dispositivos nas práticas educacionais, que hoje a gente ouve tanto falar que existem tecnologias, que a tecnologia precisa ser usada em sala de aula e coisa e tal. E a gente vê que os alunos levam para a sala de aula tablets, levam celulares, levam laptops, quer dizer, e os aplicativos específicos para auxiliar o aluno nesse ponto de auxiliar os alunos na aula em si, digamos assim, é alguma coisa que eu acho que falta. Então, a gente espera contribuir com isso. A integração de uma ferramenta inovadora, compatível com as demandas atuais de utilização da web na plataforma Teleduc, ou seja, dar uma recalchutada, digamos, no Teleduc, fazer ele ter, pelo menos em alguns momentos, uma cara mais social, mais multimodal, mais parecido com o que está acontecendo na web social. E estreitar as maneiras como os alunos e professores interagem com conteúdos educacionais. O que a gente já fez até agora? A gente tomou algumas decisões de implementação. A primeira delas foi que o Ian participou muito dessa parte, foi entre utilizar um Canvas, que é o caso do Inkblog, do André, que ele apresentou, e o SVG, que é um outro formato, também aberto, que é bastante
que tem disponível, aí em muitos aplicativos abrem arquivos SVG, então nossa primeira discussão foi se a gente ia fazer o editor como um Canvas, com XML, ou como um SVG. Então a gente achou melhor usar o SVG, por ele ser mais flexível em vários pontos e por ele ser mais popular, digamos assim. E a gente fez ainda uma dinâmica para levantamento de requisitos e para avaliação de viabilidade. Então, teve um dia que a gente programou tudo isso, essa dinâmica, e fomos lá na sala de aula do LabJOR, reunimos um grupo de alunos, fizemos uma aula, digamos assim, simulada, tinha lá um professor, e esse professor, ele deu uma aula para a gente poder colher esses requisitos. Então, foi mais ou menos assim. Aqui eu coloquei alguns pontos da dinâmica. Teve 13 alunos participando, de ensino médio, graduação e pós-graduação. E esses alunos, cada um deles tinha um dispositivo móvel em mãos. Então, a gente teve 3 laptops, 4 celulares, 3 celulares, minto, e 4 tablets. Então, cada aluno tinha seu dispositivo móvel e não podia usar caderno. Então, o professor deu a aula durou cerca de... Oi? Ah, desculpa, eu errei. São 454, eu errei aqui. Então, a ideia era assim, o professor daria a aula e esses alunos, com esse dispositivo móvel, eles iriam anotar, capturar a informação do jeito que o dispositivo permitisse, para facilitar o estudo deles depois. Então, essa dinâmica foi dividida nessa fase, essa é a fase 1 da dinâmica, essa aula com essa captura de informação. E, em seguida, depois de fazer isso, os alunos participaram, eles fizeram um questionário, eles colocaram os pontos positivos, negativos nesse questionário, enfim. Aí, depois disso, a gente reuniu os alunos em grupos, onde cada grupo tinha um integrante de cada dispositivo. Então, um grupo era formado por um cara que usou laptop, um que usou tablet e um que usou celular, pelo menos. E eles teriam que se reunir e montar um texto multimodal usando PowerPoint. E aí eles apontaram depois as dificuldades, as vantagens e desvantagens deles terem... porque o PowerPoint ele é considerado, digamos, um aplicativo que aceita esses diversos tipos de modalidade. Então, a ideia era saber o que esses alunos acharam de bom e de ruim de sentar e fazer isso num aplicativo grandemente difundido como esse. E a gente está agora analisando os dados dessa dinâmica, justamente nessa fase agora do projeto. Então, a gente quer avaliar a viabilidade desse editor, com base nessa dinâmica, e a gente quer montar um documento de requisitos também, que vai ser o documento que vai guiar o desenvolvimento do editor multimodal, que já começou, né? Então, a gente já tem uma implementação simples, que partiu de um código do Ian, que foi feito em SVG, com HTML5. E o Renato agora, a ideia é que o bolsista BAEF evolua esse código e insira outros requisitos que a gente está tirando da análise dos dados da dinâmica, para tornar isso aí alguma coisa que seja acoplável no futuro ao Teleduc. Então, eu coloquei aqui como desafios, primeiro, a gente precisa ainda discutir muito sobre como vai ser feito o acesso a esse editor, como é que a gente vai fazer isso dele ser parte do Teleduc, a gente vai logar no Teleduc e ele vai ser uma ferramenta, ou ele vai ser um editor que vai estar junto de outras ferramentas do Teleduc, como o Portfólio, por exemplo. Ou então, se a gente vê que isso não é viável, porque para logar no Teleduc, num aplicativo móvel, não é uma coisa muito confortável. Se você está no celular, para logar no Teleduc, tem lá o problema do dedo gordo, por exemplo, que o André falou, tem diversos outros problemas de interação. Então, a gente teria que pensar num jeito que fosse agradável ao usuário para usar esse editor em conjunto com a plataforma Teleduc. Então, pode ser que a gente chegue à conclusão que precisaria ter uma app para fazer isso. Então, são decisões que a gente ainda não tomou e são desafios desse projeto. Isso que eu já falei? E demandas que a gente tem, outras demandas, desdobramentos dessa pesquisa, é que a gente está analisando inicialmente a parte do aluno. Tudo bem que o projeto é sobre isso. O projeto é um editor multimodal,
para que os alunos possam registrar informação na sala de aula. O professor dá aula, o professor não interage com esse dispositivo. E a ideia é que alunos façam isso não apenas na sala de aula, mas em outros contextos, numa reunião, por exemplo, em diversas situações em que você pode precisar anotar e precisar usar diversos estilos de interação diferentes e diversas mídias. Mas o caso é que a gente vê a necessidade também de saber, de ter uma pesquisa sobre os dispositivos móveis em sala de aula mesmo. Qual é a visão do professor sobre essa questão do aluno estar usando o tablet ou o celular para tirar foto, ou para gravar áudio, ou para fazer o que quer que seja durante a aula dele. Então, isso é uma pesquisa que a gente pensa em fazer no futuro, submeter um projeto, etc, etc. E outra coisa que a gente também sente a necessidade é ter um estudo sobre os tipos de dispositivos e editores disponíveis, porque se a gente quer projetar e implementar um editor multimodal para uso com tablets, celulares e laptops, a gente precisa saber o que já existe pronto sobre isso. Se esses que já existem prontos são mais ou menos o que a gente queria. E se eles têm o código aberto, porque a nossa proposta é essa, justamente essa. Fazer alguma coisa que seja integrável em outros sistemas e de código aberto. Então é isso, esse é um dos projetos que o André tem aqui, que está sendo muito bacana desenvolver. E se tiver mais alguma coisa para observar... Primeiramente, eu quero agradecer a todos o convite para estar expondo os meus trabalhos ao longo desses anos de parceria, que ocorreram dentro do NIED exclusivamente, né, que embora eu tenha feito o meu doutorado na computação, no Instituto de Computação, formalmente a maior parte, né, formalmente foi dentro do Instituto de Computação, mas a maior parte do trabalho em si foi desenvolvido dentro do NIED. Né? Então eu vou começar essa minha apresentação falando um pouquinho sobre esse meu histórico. Tá? Por quê? Eu quero trazer o histórico pessoal e também de tecnologia que aconteceu desde essa época, de 2005 até os momentos atuais. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho dessa história, né, minha pessoal e também das tecnologias. Depois eu vou entrar nos conceitos de modalidade, usando os referenciais teóricos que eu empreguei durante o meu trabalho de desenvolvimento do meu doutorado. E entrar na questão da multimodalidade. E também alguns projetos em andamento que eu tenho desenvolvido dentro do meu local de trabalho, no Instituto Federal de São Paulo, e também aqui no NIED. Bom, eu comecei a trabalhar um pouco com essas questões de dispositivos quando eu vim a convite da professora Heloísa para trabalhar no projeto do TDIE. Foi quando então eu ingressei no NIED como um bolsista. Neste projeto, então, o propósito era o desenvolvimento de um ambiente virtual de educação para apoiar as atividades de ensino e aprendizagem, considerando a rede de alta velocidade que estava sendo disponibilizada entre as universidades do estado de São Paulo. Bom, nesse período também eu aproveitei para ingressar como aluno especial para posteriormente fazer o doutorado no Instituto de Computação, e junto, então, eu comecei com uma primeira disciplina, foi com a professora Heloísa, da qual foi a parte da design de interfaces de usuário. Nessa disciplina, foi onde tive o primeiro contato com uma modalidade diferente, que até então eu usava mais o teclado, o mouse, para entrada de dados, e no caso dos jogos, os joysticks. Bom, e aí foi o primeiro desafio que eu tive para projetar uma interface um tanto quanto diferente, porque o propósito era uma aplicação para um tablet PC, cujo principal mecanismo de entrada de dados era a caneta. Bom, então veio esse desafio, da qual foi um trabalho em grupo, e a gente desenvolveu o caderno interativo de lógica, cujo propósito era apoiar os estudantes, né, nessa disciplina, somente de lógica de primeira e segunda ordem, ao desenvolver atividades, né, exercícios sobre esse conteúdo. Bom, nesse caso, por que a gente escolheu justamente esse escopo? Justamente porque esses símbolos não existem no teclado. Os símbolos utilizados nas lógicas de primeira ordem e segunda ordem, alguns deles não existem no teclado, o que torna difícil você digitar uma equação, né, uma fórmula dessa parte da inteligência artificial dentro do computador. E aí a caneta em si traz um benefício de trazer agilidade.
Bom, então a gente desenvolveu um protótipo inicial, preocupado mais na questão da interface, e as funcionalidades em si a gente só elementou por causa que era o propósito da disciplina. Bom, nesse momento, então, eu tive a possibilidade de entrar em contato com esse primeiro modelo de tablet aqui, da Compaq, da qual, embora ele tenha teclado, tentei investigar o máximo possível o uso dessa caneta. Foi por isso, então, que eu peguei emprestado e durante os meses em que eu fui fazendo aulas como aluno especial, eu fui utilizando esse equipamento, principalmente para tomar anotações das salas de aula. Bom, o interessante foi perceber a dificuldade que é de tecnologias. Então, eu desenvolvia as anotações do tablet PC e as pessoas, meus colegas de turma, queriam que eu compartilhasse esse conteúdo. E havia um problema aí de tecnologia, porque o conteúdo produzido nesse equipamento exigia certos softwares serem instalados em outro equipamento, que seria um computador desktop. Bom, e aí você então enfrentar essas dificuldades e ver qual que é a utilidade desse equipamento. Bom, fora isso também, durante esse período, eu acompanhei os trabalhos realizados dentro do grupo de pesquisa, em que eles estavam utilizando somente o Palm Top. Nesse caso, a caneta, depois que eu vou descrever um pouquinho, ela era usada mais como um dispositivo de apontamento, ao web. Então, isso traz algumas diferenças da forma como eu utilizava o tablet PC, que era mais na manipulação direta. Tá? E aí começou a entrar o conceito também de ter softwares multiplataformas, em que eu desenvolvo não somente para Windows ou para Linux, mas que ele funcionasse em várias plataformas. Tá? Isso mais ou menos em 2005 e 2006. Bom, depois desse processo de experiência, fui chamado também a convite, né, dos professores Rodolfo e da professora Heloísa para participar desse projeto de investigação do uso dos tablets PCs em sala de aula, aqui na Unicamp. Bom, foi um projeto premiado pelo HP, da qual eles conseguiram montar um laboratório, uma sala de aula com 20 tablets PCs. E aí começamos a investigar o uso dos alunos utilizando eles. Percebemos, então, a necessidade de alterar a forma como é ministrada a aula, né? Porque principalmente tem uma relação com o perfil dos alunos aqui. Os alunos de computação usualmente não fazem anotações em sala de aula, tá? E aí para usar realmente o dispositivo. Bom, mesmo com as adaptações que nós fizemos nas aulas, para usar esse dispositivo, eu fiquei impressionado, porque ao final dos 4 meses, né, de estudo, poucos estavam pegando o tablet PC lá no último mês, porque eles achavam que o tablet PC estava mais atrapalhando do que auxiliando ele nas atividades. E foi aí então que eu comecei a pensar, nossa, então eu acredito que esse equipamento tem um potencial muito grande, porque a gente usa o caderno e a caneta na educação desde quando somos pequenos. E aí eu vejo um potencial muito grande nesse equipamento, no sentido de trazer esse uso, né, só que de forma digital e trazendo mais benefícios. Mas os alunos ali perceberam que não. Por quê? Talvez faltam softwares, talvez o uso não é adequado ali naquele contexto. Então, qual que seria essa problemática? E eu comecei a investigar isso durante esse período do meu doutorado e até hoje, investigando esse uso dos computadores, diferentes dispositivos aí atuais, interação e em contextos educacionais. Bom, e nesse meio termo também houve a popularização dos dispositivos móveis. Então aí começaram a surgir os primeiros smartphones com telas sensíveis ao toque e posteriormente os smartphones também, tanto com toque quanto com a caneta. Né? Hoje em dia a gente encontra aí na rua muitas pessoas utilizando esses dispositivos. E aí nesse caso entra num outro escopo, que além de um software ser multiplataforma, ele também deve ser multidispositivos. Eu tenho que considerar, nesse caso dos multidispositivos, quais eram as modalidades que estão implementadas ali. Bom, e nesse começou o meu escopo de trabalho do doutorado. Poxa, desenvolver software para um dispositivo só está ficando insuficiente, porque os demais usuários dos outros dispositivos também querem utilizar esse software. No caso do contexto de uma sala de aula, se nós temos diferentes dispositivos, seria interessante que eles trocassem dados entre eles. Bom, então foi a motivação de realizar o meu doutorado, investigando aí o potencial do uso desses diversos dispositivos, mas é difícil implementar um software, tantos softwares assim, né, um para cada dispositivo, pensar um pouco mais abstrato, que aí eu propus
no pensar no nível de modalidade. Bom, qual que é a minha motivação, então, na realização dos meus trabalhos de pesquisa, tanto do doutorado quanto atualmente? É difícil para a área de interação humano-computador dar conta da rápida evolução tecnológica, principalmente nos últimos anos. Então, quando eu disse que houve um número bem alto, né, de equipamentos sendo disponibilizados no mercado, aí precisa acompanhar essa evolução. Como dispor de funcionalidades que sejam úteis aos meus usuários durante esse processo, né, dessa rápida evolução que vai surgindo aí novos equipamentos. Bom, e aí, nesse caso aqui, eu trouxe essa outra afirmação de um outro pesquisador da área de interação humana no computador, em que ele me descreve, atualmente, o que seriam esses novos dispositivos de interação? Né? Então, a gente fala muito em tela de toque, agora um pouco de tela sensível à caneta, mas aí a gente também tem que considerar os dispositivos em que a gente não vê realmente a computação, porque eles são escondidos, como as joias que coletam dados dos usuários, bem como também os dispositivos como as paredes interativas. Né? Então, como dá cabo a essa rápida evolução tecnológica dentro de um contexto educacional? Então, esse vem sendo a minha motivação para a realização das minhas pesquisas. Bom, entrando no conceito, então, de modalidade, já que eu não consigo desenvolver, já que é difícil desenvolver para diferentes dispositivos, se eu pegar, então a minha proposta era, vamos pensar no nível de modalidades, né? E aí eu consigo projetar uma interface para aquele dispositivo que utiliza a modalidade. Bom, uma modalidade de interação, então, é uma forma de que há uma troca de dados entre o ser humano, né, e o computador. Tá? Então, o ser humano vai usar aquele dado de entrada, aquela forma para dar uma entrada no computador, e o computador vai processar aquilo. Bom, eu trouxe algumas definições aqui, tá? Mas o meu entendimento geral é o modo como uma entrada do usuário ou uma saída do sistema são expressas. Tá? No caso dessa palestra aqui, eu vou estar focando mais na entrada de dados, tá? Que é o caso lá do título, né? Teclado e mouse versus caneta e toque. Bom, mas também temos a problemática do dispositivo de saída, porque poderia ser um dispositivo somente de áudio, poderia ser um dispositivo pequeno ou uma tela gigantesca. Né? Como é que a gente aprimora ali esses conteúdos para dispor ao meu usuário? Bom, eu não vou me delongar muito falando sobre o teclado e o mouse, porque ele já vem sendo explorado aí por um bom tempo e as pessoas que utilizam dispositivos computacionais já conhecem, né? Então, o teclado, um dispositivo bem antigo, já utilizado para entrada de dados, né? De dados e também de comandos, né? Entradas para poder colocar dados de entrada e dos comandos, tá? Formado por um arranjo de teclas, números e símbolos que também permite uma combinação entre eles. E o mouse, né, que é um dispositivo de apontamento, da qual a sua utilidade se tornou muito grande devido à sua soma com as interfaces WIMP, que é o Windows Icon Mouse and Pointer, né, através de janelas, ícones, mouse e ponteiro. E aí ele ficou muito conhecido por conta disso. As operações básicas deles, né, de quem já utiliza, seria movimentar o ponteiro através da movimentação do mouse, o clique duplo, ou então o clicar e arrastar, que é uma combinação aí dos gestos de clique com movimento. Tá? Bom, o interessante é que o teclado e o mouse, eles de certa forma guiaram a forma como as interfaces são projetadas hoje em dia. Né? Então o mouse e a interface de UI foram uma das principais razões para a grande adoção dos computadores na sociedade atual. Bom, falar um pouco mais delongado sobre a caneta. A caneta em si é um periférico, né? A caneta que eu chamo aqui, na verdade é o chamado stylus, né? Da qual ela é um dispositivo semelhante a uma caneta, mas é que ela não emite a tinta, mas ela emite um conjunto de sinais que vão ser interpretados pelo dispositivo que está em contato com a caneta. A caneta em si já é explorada há um bom tempo dentro da ciência da computação, inclusive tem essa área chamada Pen-Based Computing, né, computação baseada em caneta, que explora como utilizar as entradas da caneta em comandos, transformando-se em comandos ou entradas de dados do usuário. Bom, no meu caso, durante as minhas explorações dessas interfaces, né, ou dos dispositivos que utilizam caneta, posso generalizar em 2 pontos. O primeiro é o uso da caneta como um periférico de apontamento. Então, a caneta você utiliza para poder acionar um determinado item. Né? Agora,
tem essa forma de periférico como apontamento, e uma outra, então, para a entrada do dado em si, dos comandos, e a outra que é a manipulação direta junto com o reconhecimento de escrita, da qual particularmente acredito que aproveita melhor o potencial da caneta, por conta, né, que a caneta pode ser utilizada para a realização dos gestos que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, na literatura, eles comentam, né, sobre a importância da caneta. Nem todas as atividades em si podem ser realizadas como uma modalidade, da qual eu discutirei daqui a pouco. Mas a caneta, como ela é usada socialmente há muito tempo, e a gente aprende a usar desde pequeno, alguns autores acreditam que, através do uso da caneta, a gente pode facilitar o uso do computador, né, os dispositivos computacionais na sociedade, porque não exige a habilidade de digitar, né, usando o teclado. Então, ao invés de simplesmente digitar, o usuário poderia estar escrevendo o que ele deseja, né? E aí o computador poderia reconhecer e agir após essa entrada, né? Tem alguns problemas que já são tratados lá pela área de computação baseada em caneta, que é o reconhecimento dessa escrita, né? E a conversão disso em comandos para o usuário realizar. Bom, e o mesmo autor, Gutenberg, ele fala que a caneta ainda continuará sendo essencial para algumas tarefas. Então, quando ele vai refletir sobre o uso do computador convencional, do computador desktop, da qual temos teclado e mouse, ele reflete e fala, olha, a caneta continuará essencial para algumas tarefas, principalmente as questões de rabiscos, né, escritas à mão livre, né, e aí é onde ela vai encontrar principalmente alguns sucessos, né. E aí depois eu volto aqui explorando um pouquinho disso no contexto de um software para a educação à distância. Bom, a outra modalidade, né, que estava lá no título, é o toque. Em si, é uma modalidade tátil, né? Geralmente a gente usa os dedos das mãos, né? Poderia ser utilizado os dedos do pés ou outra parte do corpo, né? Ao toque, sendo tátil, mas a gente sempre vincula com os dedos, né, das mãos, tá? Em que há um contato entre, né, o corpo do ser humano com uma superfície, né, e aí gera um comando ali dentro. Bom, existem várias tecnologias para a interação com o toque, né, e elas têm diferentes tempos de respostas e a possibilidade de entrar apenas com um toque ou então com vários toques, que aí seriam as tecnologias que a gente chama de multitoque. Bom, e o interessante do toque em si é que a gente pode conseguir fazer mecanismos de gestos com eles, né? Então, seriam ações temporais, da qual se soma, né, em um comando único, um conjunto de ações feitas pelo usuário. Bom, os gestos, embora sejam associados com as telas multitoque, hoje em dia, elas também podem ser feitas por meio de outros dispositivos, como o mouse, a cabeça, partes do corpo, né? Então, não somente as telas sensíveis ao toque. Bom, os gestos em si, ele tem, então, um significado que vai ser produzido a partir do reconhecimento dele, tá? Feito por alguma parte do nosso corpo. Nesse sentido, então, a gente pode dividir em alguns gestos que a gente, aqui nessa palestra, em que há os gestos feitos com as canetas, então são os pen-based gestures, os gestos feitos com toque, touch gestures, e os gestos feitos com vários dedos, que aí, então seriam os multi-touch gestures. Bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar e trazer é justamente quando a gente vai falar de várias modalidades, usualmente as pessoas tendem a mapear uma modalidade na outra, acreditando que uma poderá substituir completamente a outra, né? Existem pesquisas na área de interação humano-computador, como é o caso do Bernstein, em que ele afirma em que não há modalidades que sejam, né, substituídas uma pela outra. As modalidades em si, elas têm pontos fortes e pontos fracos, das quais a gente vai expressar, elas têm poder de expressão diferentes, né? E aí também, não somente como a gente então não consegue substituir uma modalidade pela outra, né? Elas podem se complementar ou, de certa forma, trazer um outro potencial ou uma desvantagem, né? Então elas se diferem uma das outras, então fica difícil de comparar, embora o título em si
eu tenha propositalmente feito um versus ali, um xizinho, justamente para instigar as pessoas a pensarem, né? Olha, está substituindo o mouse e o teclado pelo caneta e pelo toque? Não necessariamente, são modalidades diferentes, tá? E têm poder de expressividades diferentes. E o papel, então, nós como designers, né, ou pessoas que desenvolvem sistemas interativos, é aproveitar o potencial das modalidades ali disponíveis, né? E também no lado do ser humano, como vão acionar, como o ser humano vai utilizar partes diferentes do corpo, vai trabalhar diferente os sistemas perceptual, cognitivo e emocional dessa pessoa, tá? Mesmo considerando isso, né, eu trouxe algumas coisas que auxiliem na escolha das modalidades durante o desenvolvimento de um sistema interativo, né? A caneta versus o teclado. Então, as caneta versus teclado no sentido de quê? Quais são as potencialidades da caneta, né? E quais são as do teclado? A gente sabe que o teclado nos permite entrar de forma rápida, para quem já é treinado, quem já tem habilidade para utilizar o teclado, para entrar de forma rápida os comandos, né, e dados referentes a texto dentro do computador, né, inserido dentro do computador. A caneta em si, elas nos permitem, então, registrar pensamentos, né, segundo o Bacon, registrar os pensamentos, as ideias, problemas e soluções, tá, de forma clara e precisa, tornando o ensino e o aprendizado mais flexíveis, né. Um outro ponto que ele ressalta, através do uso da caneta, eu consigo registrar o raciocínio das pessoas, principalmente quando elas estão fazendo exercícios relacionados à lógica, né? E com isso, usando o potencial do computador, ele conseguia resgatar esse histórico, né? Como se fosse um filme, de como foi desenvolvido essas equações, né? Aqui tem um questionamento que eu ainda não investiguei, mas a importância também do que não é não escrito ali, tá? Não dito ou está subentendido durante eu realizo certas resoluções, né? Que aí poderiam ser complementadas, por exemplo, por outras modalidades. Bom, referente à caneta e o toque, né? Os pesquisadores atuais, eles têm realizado a observação chave de que a caneta em si, ela é diferente da interação ao toque, tá? E aí elas podem ser exploradas de diferentes formas e interesses, de acordo com a necessidade ali do contexto do meu usuário. Bom, e elas podem, então, de certa forma, também algumas vezes, aí tem necessário estudar o escopo da aplicação, o contexto da aplicação, usadas conjuntamente ou então de formas semelhantes. E aí que eu trago um tema que é bastante discutido, que é a interface natural de usuários, interface de usuário natural. Né? O NUI está sendo bem discutido na interface humano-computador devido à exploração desses novos recursos tecnológicos para a entrada de dados no mundo digital. Bom, embora eles comentem, né, que a técnica de interação com o mouse, dos seus pontos negativos, essa parte da interação indireta. Eu mexo com o mouse, né, sobre a mesa, mas a saída, o resultado da minha interação sai no monitor. Então é indireto porque eu mexo com a mão numa posição, eu não estou olhando para ela, eu tenho que olhar para um outro local. Tanto é que por isso que muitas pessoas têm dificuldades em usar o mouse pela primeira vez. A ação que é feita aqui, o resultado é aqui. Então tem essa discrepância. Enquanto que quando a gente está trabalhando com toque, né, com as telas sensíveis a toque, as telas sensíveis a caneta, a ação ocorre onde o usuário está com a mão. Então, esse é mais direto do que o mouse. Tá? Mas mesmo assim, considerando o paradigma atual das interfaces gráficas de usuário, o pessoal comenta que quando vier essas interfaces naturais, os computadores vão ser parte mais integrantes, mas mesmo assim e discretas, né, vão começar a ficar um pouco mais menos perceptível, né, do nosso mundo. Bom, então considerando isso, né, como a gente tem um contexto em que há muitos dispositivos usados hoje na sociedade com diferentes modalidades, começamos a pensar, né, poxa, o que acontece então? Que uma interface projetada para um determinado dispositivo é acessado por um outro dispositivo com diferentes modalidades, né? Então, o que acontece? A gente observou, durante alguns estudos, que ocorrem alguns problemas de interação. Tá? Alguns deles ocorrem devido à mudança da plataforma, né? Outros, por si, ocorrem devido à mudança da modalidade
que aconteceu? Então, se eu tenho uma parte que é acessível no computador, né, foi feito o estudo de usabilidade, ela tem uma boa usabilidade para o computador, quando eu vou usá-la no dispositivo móvel, pode ser que eu não tenha essa mesma boa usabilidade, que eu tenha problemas ali ao utilizá-lo. Né? E aí a gente categorizou neste trabalho aqui em duas partes. Né? Um trabalho aqui desenvolvido junto com os alunos do Profis e com a pesquisadora Fernanda, dentro do NIED, que a gente investigou então quais são esses problemas num ambiente de educação à distância. E identificamos dois, problemas de plataforma e os de modalidade. Um exemplo, que já é um pouco clássico dentro da interface humano-computador, mas que a gente categorizou como problema de modalidade, é justamente a diferença entre o mouse, né, o ponteiro com o mouse, e a tela ao toque. Bom, o mouse em si, quando a gente está utilizando, a gente sabe que o ponto de acionamento, quando eu clicar com um botão, vai ser bem na pontinha do ponteiro, bem no início do ponteiro. Enquanto que no toque, a região é um pouco maior. Isso traz problemas na interação. Então, até mesmo para traduzir o que foi esse toque, aonde está sendo tocado. Porque ele poderia encostar maior parte do seu dedo em um elemento e um tanto de outro no outro elemento. Tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo da seleção do menu das opções dentro do ambiente Teleduc, da qual a gente investigou, em que tinha uma área curta e as pessoas tinham dificuldade de acionar, durante os nossos estudos, acionar uma ferramenta. Tá? Mas em outro ponto do mesmo ambiente, né, só que em outro ponto da interface, eles não tiveram dificuldade, porque o espaço é um tanto maior. Né? Então isso diferencia essas duas modalidades. A gente trabalhou isso como um problema de mudança de modalidade. Um outro também que pode ocorrer é a consistência entre os diversos dispositivos. Então aqui eu trouxe uma tela do iPhone, né, em que para acionar uma determinada função eu não preciso clicar somente no nome, eu posso clicar na área em branco logo à frente ou então até mesmo na seta. No caso do navegação do ambiente, quando eu clico na parte em branco nada acontece, eu tenho que clicar somente na parte das letras. Bom, é um problema fácil de ser corrigido para quem entende de código de HTML. Entretanto, isso traz uma diferença muito grande na interação, que aí é o problema da consistência. O usuário vai tentar fazer o toque na área em branco e não vai conseguir acionar. Dentro da área de interação no computador, existem pesquisas sobre essa adaptação. Né? Então, a gente está falando ali, adaptar um aplicativo desktop para o dispositivo móvel. Bom, nesse caso, a gente chama isso de interfaces responsivas, da qual ela se adapta da melhor forma ao dispositivo a qual ela está sendo visualizada. Bom, ele foi proposta por Marcotte, ok? E pela sua própria definição, de forma a ter uma ótima experiência de visualização a partir de adaptações para o dispositivo, eu já comecei a questionar, bom, será que o design responsivo consegue trazer soluções para os nossos problemas de interação da mudança de modalidade? E então eu propus, né, estou realizando dentro lá com os meus alunos de iniciação científica, a investigação dessa parte da interface. Será que as técnicas do design responsivo vão realmente responder todos os problemas da mudança de modalidade? Se não, quais mais técnicas seriam necessárias para que a gente pudesse então aplicar num processo de desenvolvimento e ter uma aplicação web que seja possível multidispositivo e também, aí no caso, várias modalidades interagindo. Bom, e aí traz um outro problema aqui na parte da interação humano-computador, de que alguns, né, pesquisadores acreditam que o mesmo software, o mesmo sistema, o mesmo software, ele tem que ser operado da mesma forma, independente do dispositivo a qual ele está utilizando. Para quê? Para facilitar até mesmo para o meu usuário. Ele sabe utilizar em um dispositivo, ele vai conseguir utilizar nos outros dispositivos. Bom, a questão é essa complexidade de produzir uma interface da qual funcione adequadamente esses variados dispositivos. Né? E aí fica a pergunta, né, em aberto. Como operar da mesma forma, utilizando modalidades diferentes? Né? Bom, dentro das questões dos ambientes virtuais de educação, eu trouxe alguns exemplos, né, de tendências, tá? E aí eu questiono elas daqui a pouquinho. Bom, eu posso simplesmente pegar
criar uma aplicação específica para aquele dispositivo e acessar os dados, né, a partir da internet, acessar os dados e trazer para o meu usuário, e a interface em si apresenta para o meu usuário. São interfaces diferentes do que ele costuma utilizar na plataforma web, embora tenha todas as funcionalidades. Então, a tendência do que a gente vê hoje em dia em criações de aplicações para dispositivos móveis envolvendo os ambientes de educações à distância é a disposição de todas as funcionalidades, né, para o usuário, né, no caso, para os papéis aluno e professor, dentro desse aplicativo. Bom, depois eu questiono essa questão um pouquinho, né? A outra forma é um site específico para dispositivos móveis, né? Então aqui eu teria um aplicativo para aquele sistema operacional de dispositivo móvel, e aqui eu tenho uma página para todos os dispositivos móveis, né? Isso diminui um pouco a quantidade de código a ser gerado durante a minha fase de codificação, isso facilita também a manutenção, visto que são softwares que são utilizados, né, por décadas, já vem sendo produzidos desde o final da década de 90, né? E ele vai possuir uma interface própria, projetada especificamente para os dispositivos móveis. Bom, um dos problemas é justamente esse, como a tecnologia de navegadores de dispositivos móveis, a gente não consegue aproveitar todos os recursos possíveis ali dentro. Por exemplo, eu não consigo acionar gestos específicos para a minha página web. Os gestos ali são fixados pelo navegador. Bom, e uma terceira opção, também tem algumas suas limitações, é projetar essa interface única que seja possível acessada do dispositivo móvel ou do computador, mantendo-se essa consistência, né? Que aí entra esses problemas. Olha, então eu tenho que evitar os problemas de mudança de modalidade, eu não posso aproveitar todo o potencial da tecnologia ainda por conta do navegador ser uma camada entre o meu usuário e a aplicação, né? Bom, e o que eu questiono é que, mesmo, né, a gente tenha cooperado da mesma forma em vários dispositivos, a gente tem que pensar que um dispositivo, se ele tem uma forma de uso, né? Ele tem as suas modalidades em si e as formas de uso que as pessoas utilizam. Por exemplo, eu acho meio difícil alguém escrever, né, um texto grande, né, por exemplo, um texto de 1.000, 10.000 palavras, usando um dispositivo móvel. Se ele tiver a possibilidade de usar um computador desktop, possivelmente ele vai preferir usar esse computador desktop do que o dispositivo móvel por ser pequeno. Bom, então eu fico questionando, né, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo dentro do NIED, também com a pesquisadora Fernanda, e um aluno, né, de iniciação científica, que é justamente como é que a gente explora esse potencial do dispositivo móvel sem ter a necessidade de implementar funcionalidades que não vão ser utilizadas pelo meu usuário, né? Ou então, quais funcionalidades a gente tem que dar preferência na hora de implementar um aplicativo para o dispositivo móvel que vai trabalhar também com um sistema disponível na web. Bom, e nesse caso a gente entra na pergunta, né? Vai depender de como o meu usuário utiliza dispositivos, né? E como é que ele utiliza essas modalidades. Bom, e aí eu volto, né, na parte da fundamentação da IHC, que o Schneider já informava, né? Que o desafio dos projetistas é compreender com mais profundidade o que o seu usuário deseja. E assim a gente evita as funcionalidades que não são necessárias. Bom, pensando nesse escopo, eu comecei a trabalhar nos tablets PCs, especificamente com as canetas, com a caneta. E eu gostaria, então, estava trabalhando num projeto de ambiente de educação à distância, poderia fazer o seguinte: como é que então eu posso usar essa caneta, não simplesmente como um dispositivo de apontamento, porque ela estava sendo usada apenas para acionar as opções do mouse, ou as teclas do teclado virtual, e para realmente eu poder utilizar a manipulação direta dentro do ambiente virtual. Nesse caso, trabalhei, escolhi a ferramenta Weblog, né, que são postagens de mensagens exibidas cronologicamente por um determinado usuário, tá? E eu modifiquei essa ferramenta de blog para que possa receber entradas também da caneta. E esse aí eu chamei ele de Inkblog. Tá? Então eu usei as tecnologias comumente utilizadas na internet, tá? E aqui eu trouxe um post, né, da qual o usuário ele pode fornecer um texto digitado. Tá? Então aqui ele está postando uma mensagem, ele escolheu o teclado como um método de entrada,
né, digitou o texto do nome do título da mensagem e o corpo também. E aí ele submete. E eu também acabei modificando para que ele pudesse também utilizar a caneta. Então, a partir do dados de entrada da caneta, isso são convertidos em rabiscos, né, em tinta eletrônica, que é guardada pelo meu sistema. Bom, e aí eu posso, como utilizando tecnologias padrões da web, exibi-los tanto num computador desktop quanto num dispositivo móvel. Né? Utilizando, por exemplo, aqui no caso, para resolver um problema de matemática discreta relacionados a grafos, né? E aí exibindo em diferentes plataformas, porque foram utilizadas tecnologias comuns entre elas. Para fazer isso, então eu trabalhei em cima do navegador e desenvolvi somente 2 componentes. Um controlador para exibir a tinta e um controlador para poder coletar os dados da entrada da caneta e converter em tinta eletrônica. Bom, neste caso, o foco foi a caneta, né? Mas a gente vê que pode utilizar a caneta com o teclado, ou a caneta com a fala, a caneta ou o toque com a fala, né? E aí a gente vai começar a pensar como é que a gente pode usar essas diversas modalidades então, que estão disponíveis nos dispositivos computacionais hoje em dia para uma boa experiência do usuário, para que ele possa conseguir atingir de forma satisfatória os seus objetivos, né? Uma resposta da interação humano-computador é o desenvolvimento de sistemas de informação, né, sistemas de interação multimodal, na qual o usuário, então, ele utiliza, né, a modalidade de interação que lhe convém, né, e o computador em si recebe esses dados e faz a conversão disso em comandos ou em dados ali dentro. Bom, na literatura, você acaba encontrando as vantagens do sistema multimodal, que no caso é uma interação mais natural e transparente, tá? Um aumento da acessibilidade e também da flexibilidade, né? Porque aí você permite com que o usuário utilize o modo de interação que lhe convém. Né? Hoje em dia, analisando, por exemplo, o uso do WhatsApp, né? Eu costumo trocar muitas mensagens de texto com os meus colegas. E por incrível que pareça, eu estou começando a mudar um pouco para as mensagens de áudio, somente quando eu converso com a minha mãe. Ela prefere mandar mensagens de áudio. E com isso eu também acabo mandando mais mensagens de áudio. Então agora, antigamente, em comunicador instantâneo a gente utilizava texto, agora está vendo uma conversão de texto com áudio. Obviamente tem umas suas diferenças, né? Nós estou com áudio, eu não posso, às vezes eu não consigo escutar em qualquer lugar, né? Ou então eu tenho que deixar para responder posteriormente, né? Eu tenho as escolhas que aí fica por conta do usuário em fazer. Então a interface propicia, mas o usuário ele escolhe como ele quer utilizar, como ele quer enviar aquele dado. Né? Bom, e aumento da conveniência, né, nesses casos. Né? Ou então, por exemplo, estou andando, é mais fácil eu apertar o botão de gravação, gravar o áudio e enviar, do que eu ficar digitando e andando. Eu teria que parar e digitar. Né? Então, o aumento dessa conveniência. Né? E um estudo que eles fizeram, os usuários têm preferência por interação multimodal. Né? Bom, não é uma área nova, né? Ela começou a ser investigada lá com o trabalho seminal de Bolt, em 1980, e desde então uma variedade de modalidades são investigadas. Bom, há um processo complexo ali que ocorre, né? Porque se eu estou recebendo dados de diferentes modalidades, eles precisam ser, então, convertidos e processados pelo meu sistema. Então, existe uma parte do meu sistema que deve tratar dessas diferentes entradas, né, que são os reconhecedores das modalidades, né, um mecanismo que vai fazer a realização da fusão desses dados para poder decidir o que o usuário deseja realizar, né, e com isso ele precisa saber quais funcionalidades que ele pode acionar, né, em qual parte da tela ele está, que isso vai influenciar no que ele pode acionar, né, e para poder então invocar para a minha aplicação a respectiva funcionalidade. Nesse caso, né, ele reconheceu a funcionalidade que deve ser executada, a aplicação então executa e o retorno também pode ser em diferentes modalidades. Então vai ter a máquina de fissão, que vai pegar o resultado e vai decidir qual é a modalidade ou as modalidades que os resultados vão ser exibidos para o meu usuário e então utilizar o sintetizador das modalidades para poder exibir. Poderia ser, por exemplo, no caso da saída, né, uma mensagem visual com uma mensagem auditiva, né, um som auditivo. Bom, importante ressaltar da dificuldade, porque as modalidades em si, elas podem trazer dados que sejam equivalentes,
né, as mesmas informações, né, ou dados que sejam complementares, como no caso, né, quando eu falo aqui, olha, mudar a cor deste elemento para vermelho, eu estou apontando, então elas estão se complementando. Né, então, se houvesse uma interface que reconhecesse isso, quando eu tocasse, aqui seria convertido para a cor que eu falei em voz. Tá? Ou até mesmo elas podem ser divergentes, se conflitarem de acordo com o que o usuário vai falando. Ele pode contradizer uma mensagem à outra. Né? E também acontece nos processos de comunicação, né, de pessoas com pessoas. Bom, experiência então, né, quando eu penso na tecnologia dos computadores desktop e nos dispositivos móveis, acredito nessa complementação de uso num determinado contexto. Tá? E aí, como é que eu vou desenvolver as aplicações? Vai depender da tarefa que eu vou realizar. Né? Eu posso utilizar um determinado hardware, vai ser mais rápido, poderá ser eficiente e vai oferecer diferentes experiências aí para os meus usuários, às vezes mais gratificantes, às vezes não, mas ali o usuário fica suportado para desenvolver. Né? Esse é um resumo assim, das minhas experiências aí, utilizando essas diferentes modalidades. Bom, o meu trabalho é feito, né, no Instituto Federal de São Paulo, no campus Hortolândia, né, e aqui também no Núcleo de Informática na Educação. E lá em Hortolândia eu tenho o meu grupo de pesquisa, que são modalidades novas de tecnologia de interação, que a gente investiga essas modalidades em diferentes escopos. Atualmente o meu escopo preferencial tem sido educacional, mas às vezes também a gente entra nas questões de entretenimento. Né, da qual participa eu e uma outra professora, a professora Daniela Marques. Né? E o nosso objetivo é investigar o potencial das modalidades de diferentes dispositivos, né? Aplicando conceitos aí, tanto de produção de software, quanto de interfaces humano-computador. Bom, de projetos em andamento que eu tenho atualmente, são dois, tá? Um que era para montar um laboratório, né, uma sala de aula, equipado com diferentes dispositivos móveis. Né? Esse daqui foi fomentado, é fomentado pelo Instituto Federal, né? Ele tem uma duração de 1 ano de realização. Tá? E o objetivo então era adquirir esses equipamentos que a gente pudesse fazer investigações do uso na sala de aula mesmo. Então, como é que a gente vai utilizar, os alunos vão utilizar esses diferentes dispositivos, quais as dificuldades que eles vão ter, as limitações tecnológicas existentes, né, que eles se deparam. Né? Qual o nosso propósito final? Né? A gente acredita muito que o dispositivo tem um poder atrativo nas pessoas, né, de aumentar a motivação. Né? Então, tentar aumentar a participação dos alunos em sala de aula, né, e também essa troca de informações entre eles. Bom, aqui tem uma lista assim, de equipamentos que já estão em adquisição. Este outro projeto em si, aquele primeiro foca mais no toque, multitoque, né? E este segundo, desculpa, a caneta, né? É multitoque, isso. E este daqui, mais, nessas várias modalidades, multitoque, caneta, né? E gestos nos contextos educacionais. É um projeto fomentado pela chamada Universal 14 de 2014, do CNPq. Né? E tem duração prévia de mais ou menos uns 3 anos. Bom, e é importante que os dois projetos estão no mesmo contexto, né? Que o nosso propósito é os alunos, né? Qual que é o propósito de ter uma sala, né? Tem que trabalhar com diferentes dispositivos, que eu poderia ter feito que nem aconteceu na investigação anterior, o mesmo equipamento entre todos os alunos. Então, a gente acredita, né, que no futuro os alunos vão querer usar os seus dispositivos, né? E aí, neste caso, eles vão ter preferência de usar o dispositivo que eles têm do que adotar um outro dispositivo qual ele não conhece, ou conhece pouco sobre ele. Neste caso, então, essa questão do multidispositivos, multiplataformas, se torna interessante na sala de aula para aproveitar o uso deles, né? Com o propósito de melhorar a aprendizagem dos alunos. Bom, e o outro trabalho, que aí a Flávia vai falar, é o editor multimodal que a gente vem desenvolvendo, né, que surgiu das nossas discussões, né, ao longo dos anos, ao longo do último ano principalmente, para dar suporte a essa edição de textos com diferentes modalidades inclusas. Vou deixar aqui então. Tá aqui. Ficar para cima isso aqui. Assim. Gente,
Gente, então agora eu vou falar um pouco, vou fazer um apêndice aqui na palestra do André, para falar um pouco sobre o editor multimodal, que é um dos projetos que o André tem em parceria com o NIED. Bem, aqui eu coloquei o nome da equipe desse projeto, que é o André, a Fernanda, eu, o Ian, que está aqui, que é da Universidade Siegen? Siegen, da Alemanha, e o Renato. Esse projeto, no ano passado, o André submeteu pelo Instituto Federal, né, um projeto de extensão, mas estava muito concorrida a coisa e a gente não conseguiu. E aí, em paralelo, a gente pediu 2 bolsistas, BAEF, aqui na Unicamp, para trabalhar. Então, seria uma parceria entre a Unicamp e o Instituto Federal. E de tudo isso, no final das contas, a gente conseguiu um bolsista BAEF, que é o Renato, que não pôde vir, infelizmente. E aí, quando a gente começou o projeto com o Renato, no início desse ano, a gente recebeu, por um acaso, a visita do Ian, que está na Faculdade de Educação fazendo um intercâmbio, né? Ele está fazendo intercâmbio e o supervisor dele é um professor da Faculdade de Educação, Rogério Moura. E aí ele veio visitar o NIED, começou a falar dos projetos dele. Ele falou do Tulu, que é um projeto na área de educação, uma plataforma que ele desenvolve lá. E a gente viu que a gente podia trocar umas ideias e ele, a partir de então, passou a participar também desse grupo. Bem, um editor multimodal seria um espaço, um editor, para aceitar vários tipos de modalidade de interação e de objetos de interação. No caso, você poderia escrever, inserir imagens, fazer desenho livre, colocar links para áudio, colocar links para vídeo. Seria alguma coisa que pudesse aproximar os editores dos diferentes desses documentos que hoje em dia circulam aí nas redes sociais, que tem diferentes tipos de mídia. Então, a gente pensa em ter esse editor que suporte texto, imagem, desenho com caneta e links para... Aí a gente tem que ver a viabilidade de fazer links para áudio e para vídeo. E por ele aceitar esse monte de informação, a gente imagina que para poder interagir com um dispositivo desse, o usuário possa usar toque, caneta, mouse e teclado. Então, ele seria um tipo de editor que dá para você usar com esses vários dispositivos aqui. O celular, com tablet e com desktop. Então, para poder suportar isso, ele tem que ser multiplataforma. Mais um desafio, né? Então, a motivação principal aqui é ampliar o alcance das atividades em sala de aula e dar suporte para a elaboração desse tipo de texto. Então, um cenário característico para esse tipo de editor seria ter uma aula onde os alunos pudessem fazer as anotações deles usando um editor desse. Então, a ideia é que esses alunos criem textos multimodais, usando, por exemplo, anotações, usando imagens, eles poderiam tirar fotos, eles poderiam gravar coisas interessantes da aula que fosse facilitar o estudo posterior deles. Então, eles poderiam montar, na hora de uma aula, um texto multimodal que auxiliasse no estudo deles. E a ideia é que esse texto possa ser passado para a plataforma Teleduc. E vice-versa, ele pode editar esse texto no Teleduc e acessar no dispositivo móvel, ou produzir no dispositivo móvel e depois, posteriormente, acessar no Teleduc. Então, a gente tem esse desejo de que o editor multimodal seja integrável, então, ao Teleduc. Bem, então, o objetivo geral desse projeto, que é o projeto que a gente escreveu como Bolsa BAEF, é desenvolver esse editor com suporte a esses tipos de mídia. O editor seria em HTML5, para poder permitir justamente esse uso de diferentes plataformas e para poder também permitir essa questão do código livre, porque a gente quer fazer alguma coisa que que fique disponível com o código aberto. Então, vamos procurar não usar tecnologias proprietárias.
E uma ideia é integrar a funcionalidade desses dispositivos móveis ao ambiente Teleduc e produzir aí um novo aplicativo, uma nova ferramenta educacional, porque até onde a gente sabe, esses ambientes de EAD comumente utilizados não têm ferramentas desse tipo. Aqui eu coloquei um slide sobre as contribuições que a gente espera ter com o editor, que é motivar, na verdade, a inserção desses dispositivos nas práticas educacionais, que hoje a gente ouve tanto falar que existem tecnologias, que a tecnologia precisa ser usada em sala de aula e coisa e tal. E a gente vê que os alunos levam para a sala de aula tablets, levam celulares, levam laptops, quer dizer, e os aplicativos específicos para auxiliar o aluno nesse ponto de auxiliar os alunos na aula em si, digamos assim, é alguma coisa que eu acho que falta. Então, a gente espera contribuir com isso. A integração de uma ferramenta inovadora, compatível com as demandas atuais de utilização da web na plataforma Teleduc, ou seja, dar uma recalchutada, digamos, no Teleduc, fazer ele ter, pelo menos em alguns momentos, uma cara mais social, mais multimodal, mais parecido com o que está acontecendo na web social. E estreitar as maneiras como os alunos e professores interagem com conteúdos educacionais. O que a gente já fez até agora? A gente tomou algumas decisões de implementação. A primeira delas foi que o Ian participou muito dessa parte, foi entre utilizar um Canvas, que é o caso do Inkblog do André, que ele apresentou, e o SVG, que é um outro formato, também aberto, que é bastante, que tem disponível, aí em muitos aplicativos abrem arquivos SVG, então nossa primeira discussão foi se a gente ia fazer o editor como um Canvas, com XML, ou como um SVG. Então a gente achou melhor usar o SVG, por ele ser mais flexível em vários pontos e por ele ser mais popular, digamos assim. E a gente fez ainda uma dinâmica para levantamento de requisitos e para avaliação de viabilidade. Então, teve um dia que a gente programou tudo isso, essa dinâmica, e fomos lá na sala de aula do LabJOR, reunimos um grupo de alunos, fizemos uma aula, digamos assim, simulada, tinha lá um professor. E esse professor, ele deu uma aula para a gente poder colher esses requisitos. Então, foi mais ou menos assim. Aqui eu coloquei alguns pontos da dinâmica. Teve 13 alunos participando, de ensino médio, graduação e pós-graduação. E esses alunos, cada um deles tinha um dispositivo móvel em mãos. Então, a gente teve 3 laptops, 4 celulares, 3 celulares, minto, e 4 tablets. Então, cada aluno tinha seu dispositivo móvel e não podia usar caderno. Então, o professor deu a aula durou cerca de... Oi? Desculpa, eu errei. São 4, 5, 4, eu errei aqui. Então, a ideia era assim, o professor daria a aula e esses alunos, com esse dispositivo móvel, eles iriam anotar, capturar a informação do jeito que o dispositivo permitisse, para facilitar o estudo deles depois. Então, essa dinâmica foi dividida nessa fase, essa é a fase 1 da dinâmica, essa aula com essa captura de informação. E, em seguida, depois de fazer isso, os alunos participaram, eles fizeram um questionário, eles colocaram os pontos positivos e negativos nesse questionário, enfim. Aí, depois disso, a gente reuniu os alunos em grupos, onde cada grupo tinha um integrante de cada dispositivo. Então, um grupo era formado por um cara que usou laptop, um que usou tablet e um que usou celular, pelo menos. E eles teriam que se reunir e montar um texto multimodal usando PowerPoint. E aí, eles apontaram depois as dificuldades, as vantagens e desvantagens deles terem... porque o PowerPoint ele é considerado, digamos, um aplicativo que aceita esses diversos tipos de modalidade. Então, a ideia era saber o que esses alunos acharam de bom e de ruim de sentar e fazer isso num aplicativo grandemente difundido como esse. E a gente está agora analisando os dados dessa dinâmica, justamente nessa fase agora do projeto. Então, a gente quer
avaliar a viabilidade desse editor, com base nessa dinâmica. E a gente quer montar um documento de requisitos também, que vai ser o documento que vai guiar o desenvolvimento do editor multimodal, que já começou, né? Então, a gente já tem uma implementação simples, que partiu de um código do Ian, que foi feito em SVG, com HTML5. E o Renato, agora, a ideia é que o bolsista BAEF evolua esse código e insira outros requisitos que a gente está tirando da análise dos dados da dinâmica, para tornar isso aí alguma coisa que seja acoplável no futuro ao Teleduc. Então, eu coloquei aqui como desafios, primeiro, a gente precisa ainda discutir muito sobre como vai ser feito o acesso a esse editor, como é que a gente vai fazer isso dele ser parte do Teleduc, a gente vai logar no Teleduc e ele vai ser uma ferramenta, ou ele vai ser um editor que vai estar junto de outras ferramentas do Teleduc, como o portfólio, por exemplo. Ou então, se a gente vê que isso não é viável, porque para logar no Teleduc, num aplicativo móvel, não é uma coisa muito confortável. Se você está no celular, para logar no Teleduc, tem lá o problema do dedo gordo, por exemplo, que o André falou, tem diversos outros problemas de interação. Então, a gente teria que pensar num jeito que fosse agradável ao usuário para usar esse editor em conjunto com a plataforma Teleduc. Então, pode ser que a gente chegue à conclusão que precisaria ter uma app para fazer isso. Então, são decisões que a gente ainda não tomou e são desafios desse projeto. E isso que eu já falei? E demandas que a gente tem, outras demandas, desdobramentos dessa pesquisa, é que a gente está analisando inicialmente a parte do aluno. Tudo bem que o projeto é sobre isso. O projeto é um editor multimodal para que os alunos possam registrar informação na sala de aula. O professor dá aula, o professor não interage com esse dispositivo. E a ideia é que alunos façam isso não apenas na sala de aula, mas em outros contextos, numa reunião, por exemplo, em diversas situações em que você pode precisar anotar e precisar usar diversos estilos de interação diferentes e diversas mídias. Mas o caso é que a gente vê a necessidade também de saber, de ter uma pesquisa sobre os dispositivos móveis em sala de aula mesmo. Qual é a visão do professor sobre essa questão do aluno estar usando o tablet ou o celular para tirar foto, ou para gravar áudio, ou para fazer o que quer que seja durante a aula dele. Então, isso é uma pesquisa que a gente pensa em fazer no futuro, submeter um projeto, etc, etc. E outra coisa que a gente também sente a necessidade é ter um estudo sobre os tipos de dispositivos e editores disponíveis, porque se a gente quer projetar e implementar um editor multimodal para uso com tablets, celulares e laptops, a gente precisa saber o que já existe pronto sobre isso. Se esses que já existem prontos são mais ou menos o que a gente queria. E se eles têm o código aberto, porque a nossa proposta é essa, justamente essa. Fazer alguma coisa que seja integrável em outros sistemas e de código aberto. Então é isso, esse é um dos projetos que o André tem aqui, que está sendo muito bacana desenvolver. E se tiver mais alguma coisa para observar...